Porque Jacó, quando quis algo, quando recebeu uma pressão em cima dele, ele não consultou Deus. Ele fez o que a mãe dele disse, e foi lá e enganou o pai e enganou o irmão. Agora no Val de Jaboque, ele teve que esperar em Deus, porque ele lutou com um anjo a noite inteira. No Val de Jaboque, ele teve que esperar. Ele disse: eu não vou sair daqui se tu não me abençoar. Ou seja, Jacó, que era ansioso, que era precipitado, agora estava dizendo: eu não vou sair daqui se tu não me abençoar. Meu Deus, você entende o que é esperar em Deus? É quando você aprende a não se mover pelas suas emoções, a não se mover pelos seus achismos, a não se mover pela pressão da mãe, do pai, do fulano, do ciclano, do beltrano. Então eu vejo um homem que estava ali no Val de Jaboque, esperando em Deus, e quando ele esperou em Deus, o Senhor mudou a identidade dele. Ele não era mais o enganador, agora ele era um príncipe. Para você herdar a totalidade das promessas, você tem que se tornar um príncipe. E o príncipe não usurpa o trono. O príncipe não tenta tomar à força o que é dele. O príncipe sabe aguardar. O príncipe sabe aguardar. Sabe, eu estive em Londres, eu tive um evento em Londres, e em todo lugar que você vai tem as marcas da família real. E é impressionante, a organização é impressionante. Sabe, nós temos um conceito aqui ocidental muito diferente do que significa um lugar onde tem reis, onde tem rainhas, onde tem príncipes. E eu demorei a entender esse princípio de reino, mas quando eu cheguei ali em Londres, eu compreendi uma coisa. Até aqueles que estão, sabe, 5, 6, 7, 10 abaixo da linha sucessória ao trono, sabe, alguns deles nunca vão ascender ao trono, porque tem muitos na frente deles, mas eles têm privilégios sendo príncipes. Mas aquele que muitas vezes está na segunda, na terceira posição, na linha sucessória para o trono, ele tem que aguardar. Ele tem que aguardar, e talvez ele viva essa vida sem nunca ascender a linha sucessória. Mas esse é o conceito também de Deus. Como assim o conceito de Deus? Para você se tornar príncipe, você tem que aprender a esperar em Deus. Nós só iremos governar na totalidade da promessa se nós aprendermos a esperar o nosso tempo. Você tem que aprender a esperar, porque não é o tipo de coisa que você vai lá e pega. Quando você for lá e pega, é um caminho que não é o caminho de reis, não é o caminho da família real, não é o caminho da nobreza. É por isso que nós vemos pessoas que nunca têm sucesso na vida, porque elas dividem. Elas nunca têm sucesso na vida porque elas derrubam quem está na frente delas. E elas fazem tudo pelo dinheiro e fazem tudo pelo poder. E Deus não tem como abençoar uma pessoa que não aprende a esperar em Deus. Você já deve ter ouvido essa frase, mas vale, sabe, eu trazer ela à memória. Sabe, o céu não é dos espertos, o céu é dos escolhidos. É daqueles que aprendem a esperar, assim como nós estamos esperando a volta de Jesus, assim como nós estamos esperando um governo maior. Então diga para a pessoa que está ao seu lado: você tem que aprender a esperar. Então você será um príncipe. E quando você se torna um príncipe no reino de Deus, você está muito próximo de governar. E não tem, sabe, todos que estão abaixo daquela linhagem, mesmo que não estejam em segundo e terceiro da linha sucessória do trono, eles têm certos privilégios. Você não tem ideia dos privilégios de um príncipe de Deus, de uma princesa de Deus. Eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado: esperar em Deus torna você um príncipe, uma princesa. Então é preciso fé, mas em segundo lugar é preciso paciência. Davi foi chamado com 17 anos
foi ungido para ser rei, mas só tomou posse do trono depois que ele enfrentou muitas batalhas, perseguições, deslealdades, inveja, maldade. Então Deus te dá uma promessa, mas você tem que ter emoções para gerir a promessa esperando em Deus. Aprenda a esperar em Deus, aprenda a confiar em Deus. Se nós não aprendermos a confiar no tempo de Deus, não estamos prontos para vivermos algumas coisas na nossa vida. Às vezes Ele te diz o porquê, e às vezes não. Deus, por que eu estou passando por isso? Às vezes você vai ter um porquê, mas às vezes não. Eu já perguntei para Deus muitas coisas que eu não tive resposta, mas que depois ali na frente Deus mostrou o porquê que aconteceu. Então às vezes você não vai ter o porquê, sabe, dele estar fechando uma porta para você. Mas você tem que entender, se Deus está fechando, Ele sabe o que é melhor para mim. O seu melhor não é o melhor de Deus. É por isso que pense em todas as pessoas que se empolgam umas com as outras, se apressam, se casam, e depois, se você perguntar para elas, você orou sobre isso? E elas respondem, bem, eu conversei com Deus sobre isso. Mas Deus, você falou? Hã? Diga assim comigo, são coisas diferentes. Falar com Deus sobre algo e ouvir de Deus o que você deve fazer. Sabe por que muitas vezes o teu negócio está arrastado, sendo que você teve uma direção de Deus para começar ele? Porque você começou fora do tempo. Daí você me pergunta, então Deus não vai abençoar? Não, Deus vai abençoar, mas você vai ter que aprender um pouco agora, para depois Ele começar a te abençoar. Então é melhor não tirar a mão. Você já está passando pelo treinamento de Deus, mas daqui em diante você tem que aprender que tudo na sua vida tem que consultar a Deus. Eu quero que você diga comigo assim, tudo na minha vida tem que passar por Deus. Sabe, o diabo tem faro para aquilo que é de Deus. Como assim? Sabe, você constrói uma coisa de sucesso, você constrói um negócio de sucesso, você começa a ser abençoado, e daí sabe o que começa a aparecer? Um monte de gente para querer ser seu sócio. Começa a aparecer gente na sua vida para ter uma fatia daquilo que é seu. Aí você diz, mas não foi Deus que enviou? Olha, se foi Deus que enviou, então uma coisa tem que acontecer: Deus falar para você que Ele vai enviar. Porque se Ele não falar que foi Ele que enviou, saiba que foi o capiroto que enviou. Você tem que entender isso, porque o que você tem da parte de Deus é uma coisa muito exclusiva, sua e Deus. E às vezes Deus não quer nenhum outro sócio a não ser Ele. Sabe, Deus não quer que você tenha outras participações naquilo que é dele, naquilo que foi Ele que começou. É que a gente se sente inseguro e a gente pensa assim que precisa de um sócio na vida da gente, sabe, para a coisa ficar mais leve, para a coisa pegar um outro rumo. Ei, se Deus te trouxe até aqui, você acha que Ele não pode lhe levar até ali? Diga para a pessoa que está ao seu lado, Deus está falando com gente que está aqui. Nós não podemos nos guiar pelas aparências, irmãos. Você não consegue resolver a desobediência a Deus através dos seus esforços, não funciona. Então Deus conhece todos os caminhos que nos afetam, e é por isso que é preciso ter fé, ter paciência e ter coragem. Obedecer a Deus às vezes vai exigir determinação, por causa de tudo que as outras pessoas pensam e dizem. Porque você chega num ponto da vida onde todo mundo tem uma opinião sobre tudo. A internet está assim hoje. Aí você vê pessoas que têm opinião sobre tudo, mas zero resultado.
Você olha para a vida deles, eles nunca tiveram, sabe, nenhuma experiência para estar falando o que estão falando. Eu acho até muito bonito, sabe? Tem pessoas que têm um conhecimento muito bom, mas eles tiveram zero de experiência. Zero de experiência, eles não têm o que passar, mas eles têm a teoria. Então eles acham, sabe, que sabem todas as respostas. É por isso que eu acredito tanto que uma vida marcada pela glória de Deus muda você para sempre. Porque tem coisas que Deus falou comigo, tem coisas que Deus fez na minha vida que me marcaram para sempre. Quando você tem uma experiência com Deus, com a glória de Deus, você não é mais a mesma pessoa. Você é diferente. E daí vem um com uma teoria e vem outro com uma teoria. Não, mas eu tive a experiência. E a experiência com o conhecimento me mostram o caminho certo. É que às vezes eles têm só o conhecimento e não a experiência. Se você está escrevendo, eu quero que você anote aí 7 recompensas por esperar em Deus. Eu não falei para vocês, mas essa foi só a introdução. Hoje eu estou naquele dia que estou com vontade de pregar. Estou naquele dia que eu estou com vontade de pregar, então dei a introdução aqui, que era para ser 5 minutos. E agora eu vou entrar na mensagem. Glória a Deus, irmãos. 7 recompensas por esperar em Deus. Primeira recompensa: esperar revela paciência. Paciência é uma semente e sempre produz uma colheita desejada. Em Hebreus 11:11, a Bíblia diz assim: pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Diga assim comigo: se Abraão tivesse um pouquinho mais de paciência, Ismael não viria. Às vezes os Ismaéis vêm para a nossa vida porque não temos paciência para aguardar o Isaac. Você não aguardou o Isaac. Você foi impaciente, daí vem o Ismael.